Gente, o que aconteceu? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Eu simplesmente encerrei, eu fui terminar o vídeo, eu encerrei o vídeo, a live. Meu Deus, me fala uma coisa, vocês assistiram o filminho? Ou vocês querem que eu passe de novo? Olha, gente, é só com a gente. Quer que passe de novo? Vou passar mais uma vez. Aí a gente já entra com a nossa... Pra gente deixar esse filminho no Evangelho, né? Eu vou... Ó, é um minutinho. Vou, ó, rapidez, eu vou passar o vídeo, gente. Misericórdia. De novo. Pra quem tá entrando agora e não assistiu, eu vou passar. Evangelho segundo o Espiritismo, toda semana. E aí tinha uma médium que ia lá em casa para presidir, né, a sessão e tal. Eu era muito pequenininho. E aí, há uns 3 anos atrás, eu encontrei minha mãe, fui lá na casa dela. Eu falei, pô, mãe, sabe que eu tava lembrando esses dias? Quando a gente fazia a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Pô, era tão legal, era uma paz, né, quando a gente fazia aquelas sessões. Pô, eu lembro todo mundo que ia lá em casa, né, a galera toda que ficava lá, não sei o que e tal. A minha mãe fez assim, oi? Como assim a galera que ia lá em casa? Eu falei, não, as pessoas que participavam da leitura, né? Ela falou assim, meu filho, era eu, você, o seu pai e a médium. Assim, falei, para mãe, para, porque eu tô ficando nervoso já. Eu lembro nitidamente de uma sala cheia de gente, assim, eu devia ter o quê? 5, 6 anos. E eu ficava olhando para as pessoas assim, ficava rindo, as pessoas ficavam fazendo com careta para mim, não sei o quê. Nossa, você tem um grau de mediunidade alto. Mas depois que ela contou essa história, irmão, eu falei, pelo amor de quê? Peraí, não. Evangelho segundo o Espiritismo, toda semana. E aí tinha uma médium que ia lá em casa para presidir. Beleza. Olha que doideira. Mas enfim, olha que legal, gente, né? Então ele era uma criança dos seus 5, 6 anos, né? Que ele, durante o Evangelho, ele via a espiritualidade lá na casa dele, né? Junto do Evangelho, dos pais e essa amiga, né? Que era médium, fazendo o Evangelho. Olha que legal. Então, é o que eu falei no início, não é para ter medo, é para ficar feliz, contente. Por quê? Existe uma proteção durante o Evangelho. Então a gente está aqui sob os cuidados de espíritos bons, que vêm aqui para proteger o nosso lar, né? Trazem nossos irmãos para aprender. Então, ele via tudo isso. Olha que legal, né? E aí alguém aqui comentou, não sei se foi a Luciana, aquele, não desliga, hein? Desliguei não. Aí ele não entendia nada. Só comentar, porque na semana passada eu falei para vocês assistirem o filme, né? O documentário das crianças perdidas lá na Colômbia. E ela tá falando aqui, que história. Aí vocês veem, né, turma? O Jair tá aqui, ele pode confirmar isso. A espiritualidade tá junto em tudo. Em tudo. Então foi tão legal. A Paty falando pra gente, sorte que ele não falava quando era criança. Eu era a maluquinha da família, eu sei, Paty. Então, nesse documentário, a espiritualidade agiu junto com o exército, né? Os índios, para eles poderem achar as crianças. Então, resumo, foi um acidente de avião monomotor, onde tinham 7 pessoas, 4 crianças, sendo essas 4 irmãos, a mãe e um indígena e o piloto. Os adultos todos desencarnaram. E aí é o que a gente comentou, obviamente, o espírito dessa mãe estava junto nesse resgate, né? Essas crianças, até me arrepia de falar, essas crianças terem sobrevivido por, me corrige se eu falar errado, eu já não lembro o número, acho que foram 41 dias
41 dias, elas terem sobrevivido por 41 dias, não existe o acaso. Não existe o acaso, né? Então tinha assim toda uma egrégora espiritual protegendo, trabalhando, né? Para proteger essas crianças. A gente comentou que 40 dias, impressionante, incrível. A irmã mais velha, Malemar dormia para proteger. Imagina a gente no meio de uma floresta fechada, mas fechada num grau, cheia de bichos, e não foram atacados, né? Tiveram sim, emagreceram, mas sobreviveram à custa do que tinha na natureza. E é isso, né? É a espiritualidade agindo na nossa vida, gente, o tempo todo, todo o tempo. É isso. É sobre isso, né? Então vamos lá, já passou, meu Deus do céu, 15 minutos. Bora adiantar. Então, vamos fazer a nossa prece. Hoje eu vou ler uma mensagem de número par. Respira fundo, concentra nessa vibração que está aí na sua casa maravilhosa. Número 56. Cuide do coração. Ele é o seu ponto básico, o centro das suas inclinações para o bem ou para o mal. E a gente vai falar muito desse tema hoje, né? Sobre o nosso coração, que tem essa inclinação para o bem e para o mal. É o nosso coração, né? Ricardinho, meu irmão, bem-vindo. Para onde o pender, para lá você irá. Pode ser para o céu, pode ser para o inferno. Coração é sentimento. São ondas poderosas que se centram na mente em regime de profunda consonância com os pensamentos. Não faça do seu coração um instrumento para prejudicar, ferir, amaldiçoar. Ele foi colocado no seu peito só para amar. Deus se alojou no seu coração para estar sempre com você. Então, a gente fala que o nosso DNA, a gente não precisa fazer exame de DNA, porque se a gente fizer, claramente a gente vai saber quem é o nosso pai. É Deus. E a gente vai falar muito sobre esse tema hoje. O poder que a gente tem de, através do coração, fazer o bem ou fazer o mal, né? O mal ou o bem não está na nossa carne, está no nosso coração, está no nosso espírito. Por isso que a gente tem que ter a nossa mente e o nosso coração em equilíbrio, né? Então vamos fechar os nossos olhos, sentir essa vibração, se conectar com a espiritualidade. Vamos fazer uma breve prece, harmonizando, se conectando, agradecendo primeiramente ao nosso Pai Celestial, a Deus, pela nossa vida, pela nossa existência. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos que Ele trouxe pra gente. Agradecer aos nossos amigos espirituais que se encontram presentes no nosso lar, os nossos entes queridos que sempre estão aqui nos nossos evangelhos, matando a saudade, abraçando a gente. É que a gente não sente, mas abraçando, beijando, que a gente possa retribuir com os nossos melhores sentimentos toda essa espiritualidade. Que Jesus nos acompanhe em todos os nossos caminhos
limpando o nosso coração dos sentimentos ruins e que a gente possa entender a cada evangelho o nosso objetivo aqui na Terra. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, a espiritualidade que vai harmonizar o nosso ambiente, o nosso lar, vai higienizar, trazendo a paz, a proteção, a luz de Jesus, não só para o nosso lar, mas para o nosso coração também. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes, vai fazer os tratamentos. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor no nosso coração, dizendo graças a Deus. Bora! Na nossa leitura de hoje, quem está entrando agora, gente, não esqueçam de pegar a água de vocês para fluidificar, tá? Então a gente está trabalhando, estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, através do Chico. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque tá um barulho aqui, é o som, a música, é o ventilador, é a chuva maravilhosa. Se vocês não estiverem me ouvindo, me fala, tá? Então, nesse capítulo, gente, Emmanuel, ele vai falar pra gente sobre os pregadores, né, de determinadas religiões que falam com toda a certeza que eles têm, né, para as pessoas, que elas vão encontrar Jesus aqui, ali, acolá, né? Querendo convencer as pessoas de que Jesus vai ser encontrado lá fora, né, da gente, em determinados lugares, coisas. E a verdade é completamente o inverso do que esses pregadores falam. Então, capítulo 19, que tem o título Na Propaganda. Aqui a gente vai estudar um versículo de Lucas, que está no capítulo 17, que diz assim, onde Jesus fala: E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Jesus. Aí começa Emmanuel explicando pra gente. As exortações do mestre, os conselhos aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo, quer dizer, de catequizar, é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero
sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria, na minha existência, na minha própria existência. Não é fácil. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou que ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. É um tapa na nossa orelha, né? Esse capítulo. Então eu vou ler os meus comentários. Vocês também podem colocar a opinião de vocês, tá? Então, nesse capítulo na propaganda, mais uma vez, para vocês, para a gente ver, né, como é importante Emmanuel. Ele fala que não adianta só propagar as palavras de Jesus, né? Dizer, como ele fala, que o Evangelho de Jesus está em determinado lugar, em determinada igreja, determinado templo, numa determinada casa espírita, né? Se junto dessas palavras, não tiverem exemplos, né? Se não tiver mudança de atitude, mudança de pensamentos, de ideias, de nada adianta fazer a propaganda de Jesus se a minha exemplificação, como ele fala, né, é diferente. Eu mando vocês, olha, você, né, eu converso muito com as minhas alunas sobre espiritualidade, né? Então não adianta eu falar, olha, tenha paciência, vai lá, perdoa, né? Se eu, com os meus, eu não faço isso, eu mostro o inverso. Então, eu não sou uma cristã, né? Por isso, eu até coloquei aqui que normalmente, né, gente, assim, não é uma regra, mas normalmente, exato, Kelly, reforma íntima diuturnamente. Normalmente, a pessoa que é ateísta, né, o ateu, ele teve uma grande decepção, né? Seja com a religião ou com algum membro da religião, né? Porque muito provavelmente ele criou uma grande expectativa, né, em cima daquela pessoa, daquele pastor, daquele padre, enfim. E aí cria uma expectativa, uma ilusão de que aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa sabe tudo, né? É um Deus. E aí vem a decepção. Porque ninguém é perfeito, né? Entre nós, gente, aqui na Terra, né, entre nós humanos, é quase impossível a gente encontrar alguém que pratique 100% o Evangelho. É quase impossível, né? Que nem a gente sempre fala, né? Provavelmente essa pessoa não pertenceria ao nosso planeta, né? E também existem pessoas que a gente conhece bastante, eu tenho certeza que vocês também, pessoas que não frequentam nenhuma igreja, nenhum templo, enfim, nenhuma religião, mas são pessoas boas, né? Que são justas, que ajudam, que dão exemplo, que praticam a caridade, né? Muitas vezes na vida. E nem por isso não tem religião, mas e aí o que importa? Né? Então não são pessoas que falam, são pessoas que fazem, né? Essas pessoas elas não estão propagando as palavras de Cristo, mas elas estão propagando o exemplo de Jesus, né? E para Deus, gente,
O que realmente importa é o vivenciar a palavra, não é ficar pregando, né? Só falando e nada se faz. E a nossa evolução, gente, aqui na Terra, ela se dá muito mais pelas ações do que pelas palavras. Muito mais. Por isso que a gente não pode ter... tem que se livrar dessas ideias de... Eu vejo bastante, né? Puxa vida, queria ficar trabalhando isolada atrás de um computador, não ver ninguém, não falar com ninguém, ou eu queria morar numa ilha. A gente já falou sobre isso, né? O que vai acontecer? Você não vai ter evolução nenhuma. Não vai ter evolução nenhuma. Então a gente precisa sim ir para o campo de batalha. Não ficar só na palavra. E para as atitudes. E é por isso que o Emmanuel fala, né, gente, que muitas pessoas percorrem templos e altares, né? Fica percorrendo, mudando de religião, mudando de casas religiosas, né? Procurando Jesus. E essas pessoas, elas esquecem, né? Ou elas não entendem que Jesus é uma conquista íntima do nosso coração. E olha aqui a nossa prece inicial, a nossa mensagem inicial aparecendo, né? Jesus não está ali. Ele está dentro da gente, né? Tá no nosso coração. E então eu posso percorrer todos os templos, todas as religiões. Não adianta, eu não vou encontrar, né, essa paz que eu tanto procuro, né, se eu não tiver Jesus dentro de mim. Não adianta nada. E ele fala, Emmanuel fala, né, que essa mudança de religião, ela pode ser positiva, sim, ela pode fazer com que a pessoa mude o caminho, sim. Graças a Deus, eu conheço, acredito que vocês também conhecem pessoas que mudaram de religião e tomaram o caminho correto. Mas essa mudança também pode trazer, como ele fala, muita perturbação, né? E eu acho que a gente pode dar até o nosso exemplo, né, gente? Eu acredito que a grande maioria aqui vem do catolicismo, né? Da religião católica. A grande maioria. Uns ou outros, poucos, nasceram em berço espírita, né? Eu acho que acredito que a geração dos nossos filhos já nascem, né? Por exemplo, os meus filhos já nasceram comigo sendo espírita, apesar deles também serem sido batizados na Igreja Católica. Mas eles já tiveram uma mudança de rumo, né? E assim como nós, eu falo por mim, que a Igreja Católica, a missa é linda, mas não me trazia consolo, né? Não me trazia Jesus para dentro do meu coração, né? O Jair fala aqui pra gente que o melindre com as pessoas dentro do centro ou onde for é o que afasta as pessoas. Exatamente, aí a pessoa acaba virando um ateu, né? E não frequentando nenhuma casa religiosa. O melindre é o que a gente mais vê nas pessoas que trabalham, né? Nas casas religiosas. Exatamente. Aí é isso. E aí lá atrás, eu tinha meus 20 anos, eu fui apresentada, a gente sabe que o acaso não existe, eu fui apresentada pro Espiritismo. Buf! Foi paixão à primeira vista. Paixão não, amor, né? Paixão a gente sabe que não é bom.
amor à primeira vista. E aí eu tô até hoje, e se Deus quiser, vou continuar, e a gente vai continuar, né, gente? Lembrando, a gente vai desencarnar, a gente não vai perder isso que a gente tem, os conhecimentos da doutrina espírita, a gente não vai perder. A gente vai continuar fortalecendo no nosso coração, no nosso espírito, tá? Eu até coloquei aqui que tem um exemplo da parábola da árvore aqui no nosso evangelho, né? No capítulo 200, desculpa, ia falar a página, a doida. No capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Que a gente reconhece a árvore pelo fruto, né? Tá aqui, se você quiser ler. Tá lá em Mateus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos. Vós os conhecereis pelos seus frutos, né? Assim toda árvore que produz bons frutos assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Enfim, o capítulo está aqui para você reler, que a gente já estudou, né? Então a gente reconhece a árvore pelos frutos. E o que seriam os frutos, gente? O que são os frutos? Colocando na nossa vida, são as ações, né, das pessoas, que a gente vai conhecer um pouco mais o íntimo dela pelos frutos que essa pessoa mostra pra gente, né? Se ela é uma pessoa cristã de verdade, né? O cristão verdadeiro, ele propaga boas ações e não só palavras bonitas e difíceis. E o Emmanuel, ele termina falando que ainda é difícil pra gente aqui na Terra, né? Manifestar Jesus na nossa vida, na nossa existência. Ainda é difícil, né? É bom a gente lembrar que a Terra, ela é habitada, né, por espíritos endividados com a lei divina, né, com a lei de Deus. Por isso que é tão importante a gente refletir sobre isso, né, sobre a gente ainda que habita aqui a Terra. Ninguém aqui é perfeito, a gente ainda tem muitas imperfeições. Então é muito legal a gente refletir sobre isso no nosso dia a dia, para que a gente não se ache a última, como se fala, a última bolacha do pacote, né? Para que a gente não se ache espíritos de luz, espírito superior, espírito elevado, porque tem muita gente que se acha, né? E são pessoas que ainda não sabem nem a metade do que realmente é. Porque a gente ainda está muito longe dessa condição de perfeição. A gente vai chegar, tenham a certeza disso. E vai depender de cada um, da ação de cada um, se a gente vai chegar de uma forma mais penosa, mais demorada, ou de uma forma menos penosa, menos demorada. E ainda a gente sabe muita soberba, exatamente aqui, ó, Lu, ainda o que reina no nosso coração, o que ainda reina? O orgulho, o egoísmo, claro, todo mundo tem, uns mais e outros menos, mas todo mundo tem, né? Por isso que a gente tem que ter esse esforço, né? Se esforçar muito, de uma forma redobrada, para a gente limpar o nosso coração, a gente limpar o nosso espírito desses sentimentos, né? E deixar dominar o quê? A caridade, a humildade. Aí sim a gente vai se tornar propagadores
fiéis de Jesus, né? Como diz, vigiai e orai. César, meu irmão, falando aqui, ó, trabalhar o amor todos os dias e reconhecer os nossos erros. É isso, e procurar a gente trabalhar a resiliência em situações que a gente de repente não pode mudar por hora, e começando dentro do nosso lar, com os nossos familiares, essa propagação, essa propaganda de Jesus, né? Não só na boca. E a gente aproveitar que tá chegando o Natal, né? É o momento das reuniões onde a gente fala, putz, eu vou ter que me reunir com aquela pessoa. Será que de repente esse Natal não vai ser um momento legal? Que através de uma atitude sua, né? Uma ação, você vai se conectar, se reconectar com essa pessoa. Você vai fazer, pelo seu exemplo, essa pessoa ter um olhar diferente por você, né? É isso. Pra gente terminar, eu separei aqui, gente, 3 questõezinhas do Livro dos Espíritos, bem pertinentes, no capítulo Lei de Adoração. Lei de Adoração, tá? Questão 653 no item adoração exterior, que é o que a gente está falando muito, né? Em muitos evangelhos. Vocês conseguem perceber como o Emmanuel está batendo nessa tecla da gente agir de uma forma no exterior, porém dentro do nosso coração existe uma outra situação? E eu tenho certeza como a gente está trabalhando isso, né? Sabendo que somos observados, né? Como a gente é importante a gente, eu já falei isso em alguns evangelhos para vocês, o nosso pensamento ele é externado no campo, no espaço, ele é plasmado, ele é materializado. Materializado não, porque senão a gente iria ver. Ele é plasmado. Então, o que eu estou pensando, o que vai no meu coração e sai do meu espírito, os espíritos enxergam. A espiritualidade enxerga. Então não adianta eu querer enganar. Eu posso enganar os outros. O meu mentor, os espíritos que me rodeiam, eu não posso enganar. Por isso que a gente fala, nós somos uma antena. Nós somos uma antena. A gente vai atrair aquilo que está dentro do nosso coração, não o que está fora, né? Então vamos lá. Allan Kardec pergunta aqui: a adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Aí tem uma questãozinha anexa, onde Kardec pergunta: a adoração exterior é útil? A gente já falou sobre isso. Resposta: acho que vocês já sabem. Sim. Sim. Se não for um vão simulacro, quer dizer, um exterior falso. É sempre útil dar um bom exemplo. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, como disse a Lu, pela soberba, né? Mas cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal
do que supõem. Então olha o puxão de orelha aqui. A gente acaba fazendo mais mal do que achando que está fazendo. E aí, a questão 657, para terminar, no item vida contemplativa, aonde Allan Kardec pergunta assim: os homens que se entregam à vida contemplativa, quer dizer, ficar o tempo todo contemplando, adorando, né, a Deus, os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Resposta. Só para lembrar, né, a pergunta. Eles têm algum mérito aos olhos de Deus? Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Olha isso. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque a sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, faça o seu melhor, né? A gente fala muito sobre a oração. Muitas vezes a gente não pode ajudar monetariamente, né? Ou de alguma outra forma. Mas uma oração, uma prece direcionada, com carinho, com boas intenções, você já está ajudando. Então, presta bastante atenção nisso. Não ajudar, né? A gente fala sobre isso. Eu não ajudo, mas eu também não vou atrapalhar. Você está fazendo mais mal, tá aqui. Você está fazendo mais mal do que você imagina. Você está sendo omisso. E Deus vai pedir contas disso. Então, o que você puder fazer para o seu irmão, né? Seu irmão, a gente pode englobar tudo, né? Não só de sangue, mas o seu irmão na rua, no seu trabalho. O que você puder fazer, faz. E vamos começar a trabalhar esses frutos, né? Para que a gente se torne boas árvores, para que a gente deixe frutos bons aqui na terra. Lembrando que a gente não sabe a data do nosso retorno para o nosso verdadeiro lar espiritual, né? Então que a gente possa chegar do outro lado felizes, satisfeitos com aquilo que a gente pôde fazer aqui na Terra, né? Para que a gente não chegue em desespero, em perturbação, achando que a gente deveria ter feito muito mais. Lembrando, não somos perfeitos, mas a gente pode se esforçar todo dia para fazer o nosso melhor. Caridade, humildade, perdão. E eu gosto sempre de
bater nessa tecla, começando dentro de casa. Ninguém está na família errada. A gente escolheu a família que a gente está. Tudo combinadinho lá no plano espiritual antes de reencarnar. Então vamos fazer a nossa tarefa bem feita. Vamos entregar essa lição de casa antes da gente sair daqui. Não vamos deixar a lição de casa para a próxima existência. Tá bom? Então vamos terminar o nosso evangelho. Fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, sentir essa espiritualidade linda, maravilhosa junto com a gente, os nossos entes queridos e amados que tiveram a permissão de Deus, de Jesus, para estarem aqui com a gente. E pensa neles, gente, de uma forma muito feliz, alegre, mandando o seu amor, a sua gratidão para eles. E que esse amor, essa gratidão chegue a todos os corações, não só dos espíritos que estão aqui presentes, mas daqueles que você conhece, como a filhinha da Kelly, que vai receber agora essa intenção, essa vibração tão forte de todos nós, que vai promover cura. E que Jesus nos permita pregar com as nossas atitudes, com a nossa mudança, com a nossa paz interior, para que essa felicidade, essa alegria seja compartilhada com todo mundo. Vamos agradecer por esse alimento, por esse pão, mais uma vez, que vai fazer a gente caminhar por mais uma semana. E que possamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Assim será. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou o nosso lar, tirando todos os miasmas de dor, de raiva, de tristeza, de vingança, de mágoa, trazendo a esperança, trazendo a luz para todos os campos da nossa vida. Agradecemos a espiritualidade que aplicou os passes, praticou as curas, e com essa alegria, com esse ânimo de pregar pelo nosso exemplo, a gente finaliza mais um evangelho de muito amor, caridade e humildade, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso. Estudando, gente, lendo bons livros, tá? Assistindo bons filmes, Netflix, seja o que for, mas procura sempre filmes que tragam conhecimentos espirituais pra gente, tá bom? E se conectando com Deus, com Jesus, com o mentor, pelas atitudes, pela transformação interna. E aí assim a gente vai vivendo melhor, mais feliz, menos sofrimento, menos perturbação. A gente não precisa ficar mudando de... Eu acredito que aqui todo mundo já se encontrou, né, na doutrina espírita, e a gente só vai fortalecer, certo? Então uma semana maravilhosa para todo mundo, abençoada, iluminada. Compartilhem o nosso evangelho. E só um lembrete, gente, eu não anoto, graças a Deus eu lembrei. Quem puder ajudar na nossa campanha de final do ano, a nossa turma de caravana, agora no final do ano a gente tem duas comunidades que a gente ajuda
com brinquedos, com cesta básica. Quem puder ajudar, me chama no direct, tá? Vai ser muito bem-vindo, qualquer ajuda, tá bom? Então, um beijo, gente, compartilhem, fiquem com Deus, amo vocês, cadê o coraçãozinho? E até segunda-feira, durante a semana a gente tá junto, tá? Um beijo, amo vocês.